Boa noite, nossas aulas de mercado financeiro e de capitais. Hoje, aula de número 8, vamos falar de governança corporativa na Bolsa de Valores, né? E falamos de IPO na aula passada, então agora vamos completar aqui com esse assunto também. Não vou dizer que está tão na moda quanto IPO e fintechs que nós falamos, mas hoje com a bolsa aí funcionando mais ou menos, então o pessoal está discutindo novamente essa questão da governança e dessas mudanças feitas no controle, né, das empresas para que o mercado fique mais transparente, tá bom? Vamos lá? Então, se chama esse de novo mercado, né? Isso foi estabelecido pela Bovespa em 2000, foi que foi implantado, ou seja, já tem 20 anos já isso, né? E como isso mexia principalmente com a questão dos tipos de ações que nós temos no Brasil, porque nós temos ações ordinárias e ações preferenciais. E ações preferenciais, elas não têm direito de voto, certo? Elas têm preferência na distribuição dos dividendos. Então era comum no Brasil as empresas fazerem lançamento de ações e quem quisesse controlar a empresa ficava com as ações ordinárias, né? E as ações preferenciais eram colocadas no mercado, enfim, para captar recursos. E havia a regra, né, de, no máximo, 2/3 de ações preferenciais e, no mínimo, 1/3 de ações ordinárias. Então, quem tivesse as ações ordinárias, mesmo tendo só 1/3 do capital, poderia mandar na empresa. É lógico que, às vezes, nem todo mundo tinha 1/3, mas tinha a maioria das ações ordinárias, né? Podia ser 50% mais um, por exemplo, das ações ordinárias, e mandava na empresa. Então, quando se estabeleceu aí essa mudança, e a principal regra para o nível, né, o topo, que seria o chamado novo mercado, a gente vai ver isso, seria não emitir mais ações preferenciais, certo? E aí, óbvio que houve uma comoção geral no mercado, porque e agora? Então vai mudar aí quem vai mandar na empresa, eu que tenho as ações ordinárias, aí eu vou perder, porque as ações preferenciais também vão mandar. Enfim, foi uma mudança muito grande. Até hoje, temos empresas que não querem fazer parte aqui desses níveis de governança corporativa, tá bom? Mas a maioria hoje já faz parte, a gente vai ver aí, temos 200 e poucas empresas já fazendo parte desse processo, tá bom? Mas vamos ver o que se compõe, as principais linhas, lógico, desses níveis aí de transparência, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a tal da governança corporativa, né? Então, a definição é essa: práticas e relacionamentos entre acionistas, cotistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. Para quê? Com a finalidade de otimizar o desempenho da empresa e facilitar o acesso ao capital. Bom, esse facilitar o acesso ao capital é a definição aqui da Bolsa de Valores, né? Mas, na verdade, a governança corporativa, qualquer empresa pode ter. E isso significa ter conselhos que deem palpite na gestão da empresa, né? Então, por exemplo, vamos lembrar aqui o caso da Petrobras, por exemplo. A compra de Pasadena, né? Lá nos Estados Unidos, não. Pasadena é a cidade, mas da empresa em Pasadena lá, né? Da refinaria. Enfim, aquilo foi a diretoria, alguém tomou a decisão de comprar, mas passou pelo conselho, o conselho aprovou isto.
Mas aprovou daquele jeito, né? Sem analisar, sem nada, simplesmente fizeram uma reunião, talvez até por telefone, e aprovaram. Eu não acompanhei o processo. Mas, então, para que existe a governança? A governança existe para isso, para impedir que ações desse tipo, ações erradas, sejam feitas na empresa. Então, isso chama-se governança corporativa. E aí, lógico, então, a Bolsa de Valores, que é onde nós temos as ações das empresas SA, então, implantou esse processo aí é, de níveis, né, de transparência, levando-se em consideração o conceito de governança corporativa. Tá bom? Então vamos lá. Essas práticas abrangem os assuntos relativos ao poder de controle e direção de uma empresa, bem como as diferentes formas e esferas de seu exercício e os diversos interesses que, de alguma forma, estão ligados à vida das sociedades comerciais. Sim, então, por definição, estamos entendendo isso. Tá bom? E aí, então, o que aconteceu? A Bolsa de Valores, que hoje chamamos de B3, tá? Mas na época era BMF Bovespa, o que ela fez? Ela estabeleceu aí diferentes níveis de transparência. Então, quem quisesse já o nível, o topo, nós vamos chamar de novo mercado. Né? Então, no início, as empresas não quiseram entrar nesse novo mercado. Foi difícil. Poucas empresas no começo, se não me engano, acho que no primeiro ano, talvez 2 ou 3 empresas é que entraram direto no novo mercado. O resto não queria. Mas hoje não. Hoje, ao contrário, nós temos a maioria das empresas já listadas no novo mercado, menos no nível 2, menos no nível 1. E depois, posteriormente, a Bovespa também criou aí, logo em seguida, na verdade, criou um nível chamado Bovespa+, que é para as pequenas empresas, quando entram no mercado, para se prepararem, usarem. Mesmo assim, estabeleceu mais um nível ainda, o Bovespa mais nível 2. Então, assim, se a gente for falar qual é o nível total, né, de transparência absoluta aí, é o novo mercado. Então, no nível 2, algumas regras são mais livres, no nível 1, um pouquinho mais livre, no Bovespa mais livre, e no Bovespa mais nível 2, mais livre ainda. Né? Então, se a gente for seguir uma sequência aí de rigidez nos controles, então nós teríamos o nível mais baixo, que é o Bovespa mais nível 2, e o nível mais alto, que é o novo mercado. Então vamos ver as principais regras, né? Não todas, mas talvez as principais regras que distinguem um mercado do outro, para a gente entender esse processo, tá bom? Então, novo mercado, então aqui ó, desde a sua criação, em 2000, ele já passou por algumas revisões, então em 2006, 2011 e a última foi agora em 2017 e implantada em 2018, então recentemente isso, tá bom? E para que essas revisões? Para adequar, né? Quando se lançou em 2000, tinha-se muitas dúvidas ainda se o mercado ia aceitar ou não. Depois em 2006, 2011 foram feitas algumas revisões aí já pedindo a opinião do pessoal de mercado, né, corretoras, distribuidoras e as próprias empresas que tinham ações, para flexibilizar um pouquinho mais, ajustar. E hoje não, hoje a gente já está aí já a todo vapor, desde 2018 já as últimas mudanças. Ainda falando do novo mercado, né, o que nós temos, então esse texto aqui, esses textos que eu estou passando para vocês, eu tirei do próprio site da Bolsa de Valores, né? Então, para não ter a incorreção entre o que eu falo e o que eu apresento para vocês. Então, trata-se do mais elevado padrão de governança corporativa. Sim, no Brasil, lógico. As companhias listadas no novo mercado só podem emitir ações com direito de voto, as chamadas ações ordinárias, né? Então, no início, quem tinha ações preferenciais e entrou no novo mercado, tinha duas alternativas. Uma alternativa era manter as ações preferenciais e aos pouquinhos ir substituindo por ações ordinárias, ou então já fazer
uma chamada aí e já transformar as ações preferenciais ordinárias. Mas uma coisa era, no começo lá, eles tinham que assumir o compromisso de não emitir mais ações preferenciais. Então, aos poucos, essas ações preferenciais iriam desaparecendo do mercado e ficando só as ordinárias, né? Ainda se mantém a sigla, né? ON é ordinária nominativa, e as outras seriam as PN, preferenciais nominativas. A questão de ser nominativa também é uma redundância, porque no passado nós tínhamos ao portador e nominativas. Então tinha ON e OP, PN e PP. Mas não temos mais ações ao portador. Isso também desapareceu lá atrás, no governo do Fernando Collor. Então não temos mais ações ao portador, aliás, não temos mais títulos ao portador. Portanto, não precisaria mais ter o N na sigla, mas se manteve. Então, ON se manteve, tá bom? Como o caso de PN também, o dia que não tiver mais, aí nem precisa mais da descrição de ações ordinárias, são ações, né? Não vai ter mais essa separação. Por se tratar de uma mudança relevante nas estruturas de capital das companhias, é mais comum que as empresas que decidem abrir o seu capital, hoje já, né, já tomem essa decisão de integrar o segmento especial de listagem no novo mercado durante esse processo. Isso. Mas pequenas empresas, empresas de porte médio, vão para o mais, né? Mais, não o novo mercado direto, tá bom? Então, regras, né? As principais regras, tá? Condensadas aqui. O capital deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias, ou seja, elas têm direito a voto, tá? Então, quem tem ação ordinária pode votar nas mudanças, nas decisões, no conselho, tá bom? No caso de venda do controle, todos os acionistas têm direito a vender suas ações pelo mesmo preço. Isso daí chama-se tag along, 100%. No passado nós não tínhamos isso, então às vezes as negociações das ações eram feitas entre os acionistas e os minoritários, eles não tinham direito de vender as ações pelo mesmo preço que os grandes, né, negociantes aí fizeram, por exemplo, para pegar o controle da empresa. Então, quando você vai comprar as ações para ter controle da empresa, você negocia direto com o grupo que tem as ações. E aí, por um valor maior do que é o preço de mercado. No tag along, você garante para o acionista minoritário comprar as ações dele por esse mesmo preço que foi negociado. É isso. Em caso de deslistagem, então você vai sair do novo mercado, ou cancelamento do contrato com a BMF Bovespa, a empresa deverá fazer oferta pública para recomprar as ações de todos os acionistas, no mínimo pelo valor econômico. O valor econômico é o patrimônio líquido dividido pelo total de ações, tá bom? Não é o valor de mercado. O conselho de administração deve ser composto por, no mínimo, 5 membros, sendo 20% dos conselheiros independentes e o mandato máximo de 2 anos. Tá? Não pode ultrapassar isso. Para quê? Para que haja uma rotatividade aí no conselho. Tem essa questão dos conselheiros independentes, que são de fora da empresa. Quem é da diretoria pode fazer parte do conselho. Tá? A companhia também se compromete a manter, no mínimo, 25% das ações em circulação, é o que é chamado de free float. Né? Porque senão, você se lembra do conceito de blue chips? Então, blue chips tem sempre ações negociadas no mercado. É para forçar isso, né? 25% das ações tem que estar em circulação, ou seja, quem quiser comprar ou vender tem essa garantia. Divulgação de dados financeiros mais completos, incluindo relatórios trimestrais. Isso já era feito antes, né? Mas assim, você tinha os relatórios, você entregava os relatórios para a Bolsa de Valores, e quem quisesse consultar
ia lá e tinha que pedir os relatórios, né? Nem toda empresa entregava. O semestral era obrigatório, o trimestral era só alguns valores que eram entregues, tá bom? E hoje não, na demonstração de fluxo de caixa, relatórios consolidados revisados por um auditor independente. Muito bem, trimestralmente, né? A empresa deverá disponibilizar relatórios financeiros anuais em um padrão internacionalmente aceito. Isto, que é o modelo utilizado lá nos Estados Unidos. Necessidade de divulgar mensalmente as negociações com valores mobiliários da companhia pelos diretores, executivos e acionistas controladores. O pessoal não gostava muito desse tipo de controle, não. Por quê? Porque se eu sou o dono da empresa, por que eu tenho que ficar dando satisfações para os demais acionistas? Sim, porque os demais são acionistas, são donos também. Ah, mas eles têm ações preferenciais. Eles não mandam na empresa. Eu tenho ações ordinárias, eu mando. Então, ok. Então dá para perceber que quem tinha as ações ordinárias não queria dar satisfações nenhuma para o mercado, né? E aí essas regras do novo mercado é para acabar com isso. Então, ou seja, se está mudando de mãos o controle da empresa, isso daí deve ser informado ao mercado. Todo mundo deve saber o que está acontecendo. Quem está comprando ações, quem não está comprando, que controlem a empresa. Principalmente diretores executivos e, obviamente, os acionistas controladores, né? E como nós não temos mais ações ao portador, essa informação tem que estar disponível para o mercado, não só internamente na empresa, não só para a bolsa de valores, tem que estar disponível no mercado. Então vamos para o nível 2, tá? Então o nível 2 tem as mesmas regras do novo mercado, algumas exceções, poucas. Vamos lá. Então exige que as companhias aceitem e cumpram todas as obrigações previstas no regulamento do novo mercado, com algumas exceções. Ou seja, as empresas listadas no nível 2 têm o direito de manter ações preferenciais. Tá bom? Ok. No caso de venda de controle da empresa, é assegurado aos detentores de ações preferenciais o direito de tag along, no mínimo de 80% do preço pago pelas ações ordinárias do acionista controlador. Pronto. Tá aí. Nível 1. Então, tem o nível 2, que é mais próximo do novo mercado, o nível 1, um pouquinho mais distante. O nível 1 exige que as empresas adotem práticas que favoreçam a transparência e o acesso às informações pelos investidores. Ok. Para isso, devem divulgar informações adicionais às exigidas em lei, como relatórios financeiros mais completos, informações sobre negociação feitas por diretores, executivos e acionistas controladores e sobre operações com partes relacionadas. E companhias listadas nesse segmento devem também manter um free float de 25%. Aqui nós não temos no nível 1 o tag along. Tá? Bovespa+. Esse segmento especial de listagem foi idealizado pela Bovespa para tornar o mercado de ações brasileiro acessível a um número maior de empresas. Verdade, mas a gente não viu isso nesses anos, né? Ou seja, a gente falou na aula passada, nós temos hoje cerca de 300 e poucas ações na Bolsa de Valores. Dessas 300, 200 e poucas estão no novo mercado, né? E nessas regras. As demais, então, vamos colocar aí 2/3. Então, nós não temos, sim, um mercado muito aberto, não. O mercado é restrito. Isso daí deveria ajudar a aumentar mais o número de empresas com ações no mercado, mas assim, nós estamos longe ainda, né? Hoje nós temos lá na Bolsa de Valores de Nova York, comparado com aqui, nós temos o quê? 5%, né, da quantidade de ações, foi o que nós vimos na aula passada. Então, é muito pouco ainda, né? Mas, ok, precisamos movimentar mais esse mercado e tudo que for feito para aumentar o interesse das empresas em abrir para o mercado facilitaria. Mas o empresário brasileiro não é muito afeito a isto, né? A abrir para o mercado. O que nós estamos tendo hoje de empresas fazendo IPO
são empresas de tecnologia, são empresários jovens, que têm outro tipo de cabeça, mas empresários mais antigos não têm interesse em ir para a Bolsa de Valores. E isso a gente viu aqui no passado. A maioria ia, mas não queria abrir mão do... E lógico, né? Não queria abrir mão do controle da empresa. Mas você pode ter o controle da empresa desde que você ponha dinheiro, né? Mas, não era bem isso. Tá bom. Então, vamos lá. Então, especialmente aquelas que desejam entrar no mercado aos poucos, como empresas de pequeno e médio porte, que enxergam o mercado como uma importante fonte de recursos e que buscam adotar estratégias diferentes de ingresso no mercado de ações. Né? Ou seja, captação de volumes menores, aumento da exposição junto ao mercado para criar valor e realização de distribuições mais concentradas, por exemplo. Esse segmento permite efetuar a listagem sem oferta, ou seja, você não faz o IPO, certo? Você entra na bolsa, tudo, e você tem 7 anos, ou até 7 anos, né? Para você fazer o lançamento. Então, você pode se registrar, você pode cadastrar e ir preparando sua empresa para fazer o lançamento. Bom, então, lá, essa possibilidade é ideal para empresas que desejam acessar o mercado aos poucos. Então, você pode trabalhar nessa profissionalização do seu negócio, consolidando, né, o seu negócio no mercado, para também que o pessoal conheça, e depois você faz o lançamento de ações. E o último, que é o Bovespa Mais nível 2. Né? É similar ao Bovespa Mais, porém com algumas exceções. As empresas listadas têm o direito de manter ações preferenciais. No caso de venda do controle da empresa, é assegurado aos detentores de ações ordinárias e preferenciais o mesmo tratamento concedido ao acionista controlador, prevendo, portanto, o direito de tag-along de 100% do preço pago pelas ações ordinárias do acionista controlador. Bom, então vimos aí todos os níveis, né? Caso vocês tenham interesse em se aprofundar mais no assunto, porque trabalham no mercado e querem conhecer, o site da Bolsa de Valores tem todas as informações e, inclusive, eles têm uma listagem, se bem que a listagem em Excel é meio vagabundinho, mas está lá a listagem e vocês têm a todo momento a movimentação entre os níveis das empresas, né? Desde o começo, desde o ano 2000 até agora. Ok, faltou eu dizer aqui que as ações preferenciais ainda dão direito de voto aos acionistas em situações críticas, como a aprovação de fusões e incorporações da empresa e contratos entre o acionista controlador e a empresa, sempre que essas decisões estiverem sujeitas à aprovação na Assembleia de Acionistas. Então, aqui, olha, esse eu tirei da listagem que eu falei para vocês, que é em Excel, né? Nesta data, 8/10. Então, nós temos aí, nesta data, 156 empresas listadas no novo mercado, 21 empresas no nível 2, 26 empresas no nível 1 e 15 empresas no nível Bovespa+. No nível 2, né, temos só 2 empresas hoje. Então, total, 220 empresas listadas. Tá? Ok, a maioria está lá, das 220, nós temos 156 já no novo mercado, apesar de todas as restrições aí feitas. Mas muitas empresas saíram, né, da Bolsa de Valores por causa destas mudanças de critério aí de governança. Tá bom? Então, bom, com isso fizemos uma viagem assim, né, por cima, para vocês entenderem um pouco desse mercado. Não vamos discutir a fundo, porque não há necessidade neste momento aqui das aulas. Na semana que vem, no nosso calendário, nós não teremos aula. Então, ali, pelo calendário, estão agendadas, estão separados 3 dias para reposição de aulas. Como nós não perdemos nenhuma aula, não temos reposição a fazer, então eu não vou pedir aula de reposição na semana que vem. Mas isso depende de confirmação. Então, se houver aula, eu colocarei
o material no dia. Então, por favor, deem uma olhada para ver se houver o material é porque o calendário foi alterado. Caso não haja material é porque o calendário está sendo cumprido e a gente não vai ter aula a semana que vem. Que no passado era chamado de Semana do Saco Cheio, né? Semana onde tem o dia 12 de outubro, que é feriado, e aí nós não tínhamos aula a semana toda. E já para prever essa situação, o calendário era colocado no calendário aí algumas datas para reposição de aulas, caso fosse necessário. Pois, os alunos não apareciam do mesmo jeito quando a aula era presencial. Mas como agora nós estamos discutindo aula à distância, portanto, não custa nada vocês darem uma entrada no Moodle para ver se tem material e se haverá aula. Tá bom? Então, ou nos vemos na semana que vem, ou com mais certeza, daqui 2 semanas. Bons estudos, bom trabalho para vocês.